Bom, começando, né? Começar por uma advertência aqui. Evidentemente a gente não conhece o coração, então o que se vai dizer daqui para frente não tem, deve ser moderado e controlado por esses, pelo menos esses três versículos aqui, né? Quem dera foras frio ou quente, Apocalipse 3:15, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração, e eu acho que essa é a mensagem mais importante. E por fim, onde o pecado abundou, superabundou a graça, né? Então acho que são os três versículos aí que devem ser ponderados na hora de receber os próximos slides, né? O que vai ser dito nos próximos slides. Eu acho que tem que ser moderado por esses três versículos, entre outros, né? Que nos afirmam que, e aqui eu já falei em outros vídeos, que a salvação é um dom de Deus, é um atributo, é uma suficiência de Deus, né, uma exclusividade de Deus, e assim deve ser entendido. Então, quando eu entrar nos próximos três slides, não há nenhum julgamento, nenhum valor, juízo de valor da minha parte. As coisas são mutáveis, as coisas mudam, as coisas não são aquilo que os olhos veem, então não serve para nada além de fazer uma autorreflexão, né? Não é tanto para olhar os outros, mas para olhar a si mesmo e ter cautela no que os olhos veem em todos os sentidos, né? Porque um pode estar andando em erro e ser salvo e conduzir outro que se deixa levar pelo engano. A responsabilidade não é de quem engana, mas é de quem se é enganado, quem se permite ser enganado. É assim que as coisas têm que ser vistas, é assim que as coisas têm que ser entendidas, né? E é isso. Então vamos passar para os próximos slides. Bom, no segundo slide, fazer uma menção aqui do cíclico, né? Tentar explorar um pouquinho essa questão do cíclico e do anticíclico, né? Os dois movimentos que são possíveis ao ser humano ou à alma humana, né? De um lado você vai ter, é só um esquema, né? Não deve ser levado muito a sério, nem com muita rigidez, né? Você tem o cíclico, né? Que envolve coragem, ética e compaixão. O egoísmo, o pragmatismo e indiferença, né? Onde geralmente estamos nós todos, quase, a maioria, mais uma linha de sobrevivência do que qualquer outra coisa. E por fim a gente tem o reino do anticíclico, né? Que é o desprezo, a mentira e o medo, né? Que a gente pode chamar aí de ódio, né? Então, de certo modo, a gente estaria navegando, né? Dentro da evolução humana, da consciência humana, da percepção do que a gente está fazendo entre esses três níveis, né? Todos os movimentos, como eu já falei nos vídeos anteriores, todos os movimentos que se dão, ou eles vão ser cíclicos ou anticíclicos, né? Geralmente nós estamos apenas tentando navegar entre essas mudanças diárias, né? Então, você vai ter períodos em que a cultura talvez seja uma cultura mais cíclica, né? Por misericórdia de Deus, e vai ter momentos que vai ter uma busca, uma, uma militância em favor de um movimento anticíclico, né? E sempre existe, dentro de uma cultura que está estagnada, aí no centro dessa tela, alguém tentando promover ou tentando lembrar a nós todos de que devemos buscar o movimento cíclico, mas também a nossa coragem, a nossa falta de coragem, a nossa preguiça, a nossa indiferença acaba deixando meio parado. E aí, os dois movimentos, tanto o anticíclico e o cíclico, são de união, né? Eles buscam união, né? No caso do cíclico, vai buscar uma união perfeita, né? E a gente já falou sobre uma separação inevitável, né? Então a gente no amor já existiria uma ruptura e no ódio uma esperança de também tornar tudo em desgraça, né? Aquele negócio,
uma grande característica do diabo é que se ele vai para o inferno, ele vai querer arrastar mais gente, né? Ele é a natureza dele, né? Então, isso a gente vê em qualquer grupo de gangster, de bandidos, que a tendência é, se eu cair, Brasília, né? Se eu cair, eu levo todo mundo. Né? Nós estamos vendo bem isso agora com relação às questões lá do STF. STF, Congresso, né? Tentando fazer se eu cair, todo mundo cai. E nesse movimento anticíclico se quer também ter uma união perfeita, né? Nunca vai ser perfeita, porque não há presença da luz e do amor. Mas, enfim, a ideia... E nós, seres humanos, aí nessa indiferença, quando as coisas entram um pouco em crise, a gente fica meio tentado aí para um movimento que aglutina as pessoas. É o efeito manada. As pessoas querem ter pertencimento, querem estar associadas a grupos. Né? Então, se o grupo está parado, a boiada fica parada. Né? E ainda que tenha sempre alguém gritando no deserto, né? Para que essa manada se desloque para um movimento cíclico, a tendência é ficar estagnada até que a galerinha do ódio, que eu chamo aqui de satanistas, a gente vai explorar um pouco, aproveitam desse marasmo, dessas crises, para empurrar para o movimento anticíclico e arrastar todo mundo para o movimento anticíclico. Então, essas são as duas volições, né, possíveis, espirituais. E aí a gente passa para o próximo slide. Bom, esse é o mote aqui do vídeo, né? Você vai ter um grupo francamente atuando, consciente ou inconscientemente, para um movimento anticíclico, né? Você vai ter as pessoas lá tentando achar um espaço existencial no individualismo, né? Que a gente chamou aí desse núcleo aí de egoísmo. Eu não vou me atrever a falar sobre quem atua, ou quem estaria, ou quem pode estar no grupo cíclico, né? Atuante no grupo cíclico. Não tenho essa ousadia e nem conhecimento, nem a mais remota ideia do que poderia ser, né? Geralmente são pessoas que nem duram muito tempo nesse local, né? Por isso que eu coloquei as setas em azul aí, né? Essas setas podem eventualmente trazer alguém da indiferença para uma ação francamente heróica. Vamos chamar de heróica aqui, né? Então, você tem algumas pessoas que estariam em uma determinada posição desse nosso mapa aqui, e por algum motivo ele se arvora sobre um ato de coragem. Né? Então, ele não duraria muito, porque a natureza do herói aqui, né? Um herói mais no sentido místico mesmo, né? Existencial, ele se arvoraria em sair da sua acomodação, fazer um gesto heróico, e geralmente esse heroísmo não durou muito tempo, né? Mashiach mesmo, Yeshua, Jesus, teve lá seu ministério muito curto, né? Não se sabe exatamente o período, de 1 a 3 anos, né? Enfim, então são atos mesmo de desprendimento. Então não vou avançar muito aqui. Haveria uma instabilidade em estar no grupo da esquerda aqui, né? Nesse grupo do amor aí, que a gente chamou do grupo do amor aí. Bom, mas enfim, então, vamos começar aqui pelos indiferentes, né? Eu não acredito, como eu já disse aqui, não acredito em ateus, né? A não ser o ateu suicidado, aquele que realmente efetivou o ato final por pura desilusão, por pura perda de referências metafísicas, espirituais, e se eclipsou e deu cabo, né? Todos os demais eu vou chamar de pseudo-ateus. Tá? Não acredito realmente em ateu, a não ser esse suicidado, o que realmente levou a cabo, acordou, realmente entrou num processo de descrença profunda e se matou. Esse é o ateu de verdade.
Aí um pouquinho mais abaixo, né? E essas setas aqui são setas de migração, né? O que um pode mudar para outro, né? Talvez todas as setas pudessem levar a todos os lugares, né? Mas enfim. O ateu suicidado, ele pode mesclar aqui, ele pode sair de uma situação e ir para outra com pseudo-ateu ressentido ou melancólico, né? Então, é uma pessoa geralmente benigna, que pode fazer um movimento de um pseudo-ateísmo de ressentimento para um ato desesperado, né? Tem um ateu à toa, que não é uma pessoa que realmente engajada em nada, é uma pessoa bastante indiferente. Essa coluna é a coluna da indiferença, né? Da incapacidade de transcender a si mesmo, de transcender o mundo, de transcender, ter um ato de coragem, né? De sair fora de si mesmo, né? Então é a coluna do eu, né? Então ateu à toa é aquele que está levando uma vida boa, as condições favorecem a uma independência de Deus, né? Tem condições materiais, físicas, de abrir mão de Deus ou de uma busca espiritual, né? Tem o clubístico não religioso, onde basicamente o cara se move do ateu à toa para esse clube, né? O cara quer estar associado com outras pessoas, né? E aí vai para clube de livro, clube sociedade secreta, não sociedades secretas, mas sociedades culturais, sociedades o esporte, né? Não tem a relação necessariamente com algo religioso, né? Então, um clube de futebol é um bom exemplo, né? Depois você tem um clubístico religioso, que são as pessoas que se reúnem em igrejas, né? Que gostam de estar associadas, tem esse desejo de pertencimento, mas envolve uma natureza mística, né? Mas ali ele pode sair do clube religioso para um ateu à toa, ou para um clube não religioso, né? Ou até pode transformar o próprio clube religioso num clube não religioso. Então essa migração são bastante comuns no mundo de hoje, né? O religioso místico pode ter uma desesperança em algum momento, uma descrença, passar para um ateu à toa e para um pseudo-ateu ressentido. Isso é muito comum em algumas pessoas que perdem entes queridos, enfrentam uma dor muito difícil dentro da igreja, né? E perdem um pouco a fé, né? Ou ele pode se transformar esse religioso místico num fanático religioso, né? Talvez pudesse ter uma seta aqui do fanático religioso para o clubístico religioso, mas não sei se é o caso. Numa fase de transição, nós teríamos o histérico, né? Ele basicamente viria de uma raiz mais mística, mais religiosa, mais intensa, né? Mais passional, porque o componente aqui do histérico é o componente patológico, no sentido de paixão, né? E ele poderia, então, eventualmente migrar o histérico poderia migrar de um ateu ressentido, né? Um pseudo-ateu hedonista, que na verdade faltou aí escrever um pseudo-ateu hedonista, né? Ou pode ir para um fanático religioso. O histérico teria essa característica, né? E pegando lá um gancho lá de cima, o pseudo-ateu ressentido melancólico pode virar um pseudo-ateu ressentido revoltado, né? Eles teriam uma natureza muito próxima, tá? Só que uma seria mais beligerante e a outra mais interna, mais internalizada, né? O histérico pode, então, virar um pseudo-ateu ressentido, um hedonista. Dificilmente ele vai virar um clubístico não religioso, enfim. Se ele tiver calmo, né? Se ele não tiver assodado por alguma preocupação. Então aí a gente teria aquelas pessoas que de bom coração seguem o comunismo, né? Mas são pessoas benignas, mas essa vontade de transformação, esse pensamento revolucionário, né? O hedonista pode se tornar um sacerdote ou um proselitista cristão fraudulento, né? Ele pode se tornar um hipócrita, e esse cara é bastante maligno, porque ele é um cara que vai destruir a fé de muitas pessoas, né? Ele tem a capacidade de incomodar muitas pessoas, né? E ele pode ser beligerante no sentido de querer tirar proveito
da fé dos outros para enriquecer, então essa é a característica hedonista dele, ou ele pode ter até um viés mais satanístico, né? Então, assim, quanto mais para a direita e mais para baixo, eu lamento que tenha ficado nessa posição de esquerda e direita, mas enfim, não faço nenhuma associação política, não foi esse o motivo, né? Então, o sacerdote ou proselitista cristão fraudulento, que ele se sabe fraudulento, ele pode eventualmente, ele é um satanista e ele pode se mover aí para um pseudo-ateu ressentido, se for descoberto, ou então querer um pouco mais de prazer hedonista e caminhar para um sacerdote anticristão. Eu não conheci muito, é por isso que não tem nenhuma seta em sacerdote anticristão. Não quero falar muito sobre isso também. E o falso ateu militante, né, que ele já tem uma posição mais religiosa, né? Você vê que para baixo da tela nós temos uma questão mais de envolvimento espiritual e para cima menos envolvimento espiritual, né? Essa foi a representação gráfica que eu consegui fazer aí. Então, o falso ateu militante é a antessala do satanista, né? É a antessala do satanista. Ele pode ter consciência ou não. Então, eu procurei não pôr setas nesses caras aqui, né? Ele pode vir de um religioso místico, ele pode vir... Mas eu não queria analisar, eu não conheço... geralmente, o que eu sinto muito é uma natureza de ressentimento contra Deus, né? O ressentido cristão ele pode se tornar um ateu ressentido e pode se tornar um militante, um falso ateu militante, né? É falso ateu porque ele tem um engajamento espiritual, né? O espírito, a gente já comentou em alguns vídeos aqui, o espírito existe, há necessidade darwinística do cara pôr em ação a sua natureza, né? Aí, quando eu falo natureza espiritual, é aquilo que está no nosso sistema nervoso que nos leva a acreditar a ver coisas que não existem, né? Então, essa natureza espiritual, essa natureza que quer transcender, que quer enxergar além da matéria, que vê vultos em folhas e coisas do tipo, ela vai estar lá presente. Ela foi colocada por uma questão de sobrevivência, que era justamente para identificar um inimigo oculto numa floresta. Então, a gente vai ter essa natureza espiritual sempre. O falso ateu tem isso também e ele vai exercer de alguma forma. Ele vai se iludir que ele é racional, né? Mas é só uma ilusão. Nenhum ser humano é racional, né? Então, não vamos se iludir. Talvez um Kant possa ser um cara mais racional, talvez tenha alguns que têm uma natureza muito racional, né? Mas, enfim, isso deve ser a exceção e não a regra, né? Para finalizar ali, você tem o pseudo-ateu hedonista, né? O hedonista não necessariamente... Eu perdi aqui o hedonista pode se mostrar um pseudo-ateu hedonista, né? Mas o hedonista e o pseudo-ateu hedonista... Aqui esse hedonista deveria estar mais perto do histérico, ali indo para um caminho de indiferença. É que por questões de representação eu não consegui colocar ali acima do histérico, mas é basicamente a mesma situação, é um cara de transição. E sim, o pseudo-ateu hedonista é um cara que pode se mover aí pro... Se ele realmente for uma pessoa que é racional, ele talvez vá para uma linha mais de pseudo-ateu hedonista. Se ele tiver uma natureza espiritual, mesmo que ele não acredite nela, ou negue, ele pode ir para uma linha, ele pode descer essa coluna. Se ele for realmente mais racional e for hedonista, ele pode ascender um pouquinho. E tem o psicopata socialmente assimilado, que é o cara que não tem compaixão. Que a gente já explicou em alguns vídeos aí, é o cara que só quer se dar bem, né? Então ele realmente não tem, e talvez não tenha uma natureza, esse sim pode ser um ateu de verdade, né? Além do ateu suicidado lá, é o cara que não tem nenhum traço de compaixão, não sabe o que é isso, não sei exatamente as razões, as explicações psicológicas, neurológicas para isso, mas é o cara que não teria compaixão, né? Então esse cara ele pode ser qualquer coisa, né? Ele provavelmente não vai se suicidar, ele é um cara que quer viver, é um cara que quer tirar proveito,
e vai fazer qualquer coisa para tirar proveito, mas não necessariamente ele acredite em alguma coisa. Acho que uma boa explicação para isso é que ele não acredita em nada, né? Ele é uma pessoa totalmente sem crença, né? Ele é frio, é frio. É racional, é realmente racional no sentido de o que eu vou ganhar, né? Mas também é bastante difícil explicar isso. É por isso que ele ficou isolado, lá em cima. Ele é um cara que observa, está lá em cima só olhando de onde ele vai tirar o seu proveito, né? Nasce, morre e não ama, né? Já até o seu oposto, lá na parte de baixo da coluna, é aquele que tem um esclarecimento ante Deus muito claro. Ele é um ser espiritual, ele é um ser que se opõe, ele é um combatente, então ele estaria em total antagonismo com a parte esquerda superior, né? Eu tentei fazer essa representação, não ousei muito avançar nisso, mas ele é o total antagonista de Deus, né, de Jesus. É por isso que é o anticristo, né? É o cara que tem plena consciência espiritual, compreensão espiritual, que quer ter união, quer ter tudo, só não quer ter Deus, né? Ele quer fazer exatamente o que Deus faz, ele quer ser exatamente o que Deus é, né? Só que negando, né? Por isso que é um movimento anticíclico. Por fim, como eu falei de mim mesmo, né? Aliás, como eu falei de reflexão, isso é a ideia desse esquema todo, que não é um esquema que deve ser visto de um olhar muito científico, muito exato, né? É só uma representação, só um modelo mental, e serve para reflexão. Então aqui vai a minha reflexão sobre mim, né? Como eu me enxergo, né? Como eu me vejo. Essas seriam minhas possíveis trajetórias, né? Esses seriam meus limites, né? Eu sempre naveguei mais ou menos nessa janela, né? Ora religioso místico, ora quando vem uma dificuldade, ou vem as facilidades, fico mais ateu e à toa, né? Um ateu à toa, ora um pseudo-ateu ressentido, melancólico, podendo migrar, como já foi na fase da adolescência, um pseudo-ateu ressentido, revoltado, e aí eu também já flertei com os desejos revolucionários, com o pensamento revolucionário, né? Graças a Deus a gente se cura, né? A gente cresce, Deus tem misericórdia, a gente acaba se curando. Já flertei também com um ateu suicidado, e aí não necessariamente não crendo em Deus. Eu sempre tive muita dificuldade, né, de ir para uma linha de ateísmo. Para mim, desde pequeno, desde que eu me entendo como ser humano, eu tive experiências, eu creio, Deus sempre esteve presente, né, de uma forma ou de outra. E tenho lá meus motivos, tive minhas experiências místicas, tenho a minha razão, tenho que eu uso, que eu faço, procuro que a minha razão ande bem com minha natureza espiritual, como eu coloquei aqui atrás, né? Com a minha irracionalidade, né? Eu acho que eu convivo bem com isso, né? Eu sei lidar, preferia acreditar num Deus, crer num Deus abstrato, um Deus olã, um Deus inconcebível, né, do ponto de vista humano, impossível de ser enquadrado, para que a nossa mente seja sempre se alargando e buscando esse limite, né, esse horizonte de pensamentos, esse horizonte de consciência, né? Como alguns chamam, eu chamei de horizonte de eventos, né? Enfim, então eu sempre tive essa presença, mas lógico que em alguns momentos mais difíceis, ou mais racionais, ou de
de deserto, né? Porque a gente vê isso na Bíblia, um deserto em que o ser humano tem que atravessar e levar a memória de Deus, porque ele não vai encontrar no deserto Deus. Então eu também tive os meus momentos de... Eu naveguei muito aí, né? Talvez eu ainda estou sentindo falta aqui, porque o religioso místico... Aqui entre o religioso místico e ateu à toa talvez tenha alguma coisa, né? Porque eu nunca fui clubístico, eu nunca fui hedonista, sempre vi na Bíblia, na palavra de Deus, em Jesus, esse movimento cíclico, né? Não sei por que exatamente, eu considero que eu tenho uma facilidade de identificar movimentos anticíclicos com facilidade, talvez não o cíclico, mas o principalmente, lógico, se você percebe um, você está percebendo o outro. Eu sempre tive facilidade de ver movimento anticíclico, né? Então eu me recuso de participar de grupos, de pensamentos, escolas de pensamentos, de ser comunista. Eu sempre fui muito... de pertencer, né? Sempre um ceticismo com relação à religião, né? Aquela coisa da hipocrisia, do cinismo, enfim. Então eu sempre tive um lado religioso místico, um desejo, uma admiração pelo lado da coluna esquerda, né? Da coragem, da ética, da compaixão, mas sempre muito imperfeito. Então eu não considero, eu não saberia dizer se existe alguma coisa aqui, uma outra classificação que conseguisse se aproximar da coluna esquerda, onde talvez o elemento religioso místico reduza, né? Talvez em alguns momentos eu pudesse ter chegado na juventude, da mesma forma que eu fui para uma revolta, eu talvez pudesse me tornar um fanático religioso, flertei, mas assim, meu espaço de atuação é mesmo esse que está na tela, né? Isso eu sinto que eu já visitei, né? De uma forma muito, muito clara. Já até tive esforço para ser hedonista, mas não tive vocação. Talvez histéricos em alguns momentos, talvez um clubista religioso em alguns momentos, talvez eu tenha navegado por isso. Então, algumas categorias. O clubístico não religioso sempre foi muito difícil para mim, participar de clubes, associações, eu gosto de ficar só, né? Então talvez essa tendência de querer ficar só, né? Sempre me fez escapar desses movimentos, né? Sejam cíclicos ou anticíclicos. O cíclico ainda acho que a gente vê um mover assim, me toca o coração, mas são movimentos fracos, né? Porque a natureza da sociedade é estar estagnada, né? Mas eu nunca fui muito seduzido por movimentos anticíclicos, não. Dificilmente eu sou arrastado, por causa não da minha percepção do que é anticíclico, talvez tenha sido muito colaborado e corroborado pelo meu desejo de ser só. Então, aquilo que a gente até falou em outro vídeo, de que existe uma ruptura, né, em Mashiach, esse individualismo no sentido... Porque você tinha o agrupamento judaico e Jesus traz essa ruptura do pensamento individual, né, de ser individual, ter a salvação individual, né? Enquanto para Israel existe uma salvação coletiva, e nisso é que as políticas, as religiões, as ideologias tentam fazer, né? Essa salvação coletiva, né? E Jesus fala assim, o seguinte, ó, você está por tua conta. Houve uma ruptura, não dá para juntar todo mundo, 100% não. Vai ter clubes, mas vai ter 2 grupos, mas vai ter o grupo que vai ser dos cordeiros e os grupos dos bodes ou dos lobos, né? O da perdição. Mashiach traz isso, né? Mas ele coloca como uma questão individual. Como houve uma ruptura
do total, do global, do universal, né? Dessa sopa cósmica universal que somos nós, né? Essas muitas águas, como houve uma ruptura, então Jesus chega para cada célula desse corpo, né, e fala assim, ó, seguinte, houve uma ruptura, uma parte vai cangrenar e a outra parte vai sobreviver. Então você tem que escolher em qual delas. Não que seja, como eu já disse, uma escolha racional. Tem um vídeo lá que eu vou falar sobre a aglutinação da consciência e eu vou tentar explorar um pouco mais isso dessa abordagem. Então, esses movimentos são possíveis. Então, a gente tem que se mover para onde? Tem que escapar como aquela seta achurada, né? Tem que escapar para a coluna do amor. É simples assim. E isso é um desprendimento humano, de sair do grupo, de vencer esses desejos de se associar à sopa cósmica. Então é um individualismo que Jesus traz que é benigno, é um individualismo onde o ser humano se percebe totalmente isolado, porque ele está separado de Deus, porque nós fomos separados, essa parte foi separada de Deus, porque nós buscamos a separação de Deus. Então seria um ato humano de se separar de Deus. E agora uma possibilidade de aglutinação. Ou você se aglutina no movimento anticíclico ou no movimento cíclico. Mas, e aí vem o exemplo de Mashiach. Ele vai para a cruz, solitariamente na cruz, ele é extirpado da raça humana, ele é extirpado do corpo judaico, e ele fica sozinho e recebe a poderosa mão de Deus que traz a salvação ao mundo, né? Então, quando Mashiach ele se exemplifica, né, como Deus que se exemplifica, humano, ele fala assim, ó, o caminho é esse, é o caminho da cruz, você vai ter que romper com todo mundo vai ficar chocado com a tua atitude de rompimento. E aí é que a questão do histérico é muito forte, porque o histérico é aquele desesperado pela união, né? Mais do que eu não quero saber se a união é boa, se a união é ruim, eu quero me unir, eu quero que toda a família cósmica, a sopa cósmica esteja junto, né? É um ato bonito, mas ele tem que ter essa consciência de Mashiach, e ruptura em Mashiach. Ele fala, não, eu estou num grupo, numa sopa cósmica que foi separada do corpo eterno, do Olam. Né? Ele foi separado, essa sopa, essa parte da humanidade foi separada do Olam, é jogada na terra, e agora tem que ter o nascimento, o renascimento messiânico de Jesus, que é descobrir que está separado de Deus, que não dá para ficar nessa sopa cósmica, e aí que vem a revolta do histérico, mas que vai migrando para um ateu revoltado, e para o movimento anticíclico, porque ele queria que tudo tivesse resolvido. Não, eu não queria tomar essa decisão, eu não quero ter a consciência de que eu estou separado de Deus, né? Ele tem a ilusão que ele está ainda, porque ele está num globo, num mundo onde a misericórdia de Deus se renova todo dia, então ele experimenta a luz do sol de Deus, né? E ele acha que não deveria ter noite, que a noite é uma imposição de Deus injusta, porque ele podia pegar, recolher todo mundo e nos devolver ao grande Olam, né? Vamos chamar de sopa cósmica. Então, o que custa pegar a sopa cósmica e jogar de novo no Olam, né? Mas a separação foi um ato nosso, né? Em algum momento de consciência, porque os vínculos, né? Essa coisa de se vincular à massa cósmica, à sopa cósmica, é muito forte em nós. E aí teria que ter um despertamento messiânico de Jesus, de aceitar essa morte, de aceitar essa imposição do pecado, que o pecado nos levou à morte, fazer uma morte em Cristo, né?
Então você reproduz aquilo ali, você traz para si toda a consciência de pecado, de separação de Deus, rompe com os que querem ficar, né? Eis aí tua mãe, eis aí teu irmão, teu filho, né? Que Jesus contempla lá, agora é com vocês, agora vocês olham, vocês se cuidam, mas façam esse movimento. É aquilo que perguntaram para Jesus, quando Jesus, fizeram lá perguntas, mas tem que ser assim mesmo? E ele fala, vocês querem ir embora? Né? Ele fala, para onde iremos? Né? Então, assim, e isso é que traz a revolta, porque o ser humano não quer fazer esse despertar, ele não quer se ver como pecador, o responsável pela sua separação, ele não quer fazer esse movimento de aceitar o pecado, né? de trazer para essa sua cruz pessoal toda a presença do mal, porque aí toda aquela grande massa gravitacional que é do pecado, que nos arrastou, nos separou de Deus, ela vai vir com tudo. E isso a gente pode observar em filmes, pode observar no filme sobre gangster, né? Você não sai do grupo, né? Aquelas ameaças que as sociedades secretas falam, você não sai do grupo. Eles são muito gentis, né? Fazem lá seu rito de iniciação para entrar no grupo, mas depois o cara não sai. Né? Não pode ser visto como... alguém não pode deixar impunemente um grupo. Né? Então, assim, se nós somos do grupo humano, do grupo caído, você não pode deixar simplesmente. Então, esse ato de coragem é um ato que mete medo, é por isso que a coragem está em oposição ao medo. Né? O medo nos domina. O medo acaba nos dominando. Então a gente procura um lugar lá na coluna do meio, que é onde a gente tenta conciliar o amor de Deus com a união com a sopa cósmica que é gravitada pelo medo, né? Pela ameaça de uma cruz que certamente virá em algum momento. Então, a salvação é muito fácil de entender, porque a pessoa pode passar, mesmo que com um baixo nível de consciência ou de declaração, o coração dele pode estar voltado para uma entrega e uma submissão à cruz, mesmo que ele não consiga ter consciência. O ideal é que ele tenha consciência disso, ele veja de maneira consciente o trabalho de Mashiach, né, nele, operando nele. E assim ele consegue a salvação, assim ele consegue ser salvo. É esse o significado. E aí, por isso que quando você realmente entra nessa dimensão do amor de Deus, é um ato de coragem heróico e breve, que exemplifica para quem fica do lado da indiferença, da coluna da indiferença. Então, é um gesto de amor esse rompimento. E aí você fala, romper com as pessoas que... você precisa romper com o mal, não quer romper com as pessoas que estão no mal, mas romper com o mal e com as pessoas que estão no mal é um ato de amor, e é isso que Jesus trouxe. E é esse o conflito que o pensamento revolucionário não aceita, né? O movimento anticíclico não aceita. E está sempre buscando estragar e sugar todo mundo. Porque é lógico, aquela crença, quanto mais gente estiver errada como eu, menos errada eu estarei aos olhos das pessoas. Né? Então, é por isso que os movimentos anticíclicos têm muitas dificuldades, porque como ele é uma mistura entre elementos anticíclicos e com alguma presença de desejos cíclicos, né? de resgate ao paraíso, de volta ao paraíso, nós toleramos os mesmos pecados, mas não os pecados diferentes. Naquilo que eu não tenho pecado, que eu não corrompi, eu não aceito a corrupção do outro. E aí vem a violência, principalmente no movimento comunista, que para mim é um movimento satanista, ou até de outras religiões, onde a imposição da crença, e até cristão, onde a imposição da crença, ela é justamente para fazer um pacote de crença em que os meus pecados, eles são virtudes, e as minhas virtudes não anulam, podem entrar em conflito com os vícios dos outros, né? Então, é tentar
cada um, de certo modo, cada ser humano em tese, ele quer ser um Deus porque ele quer que as pessoas sejam a sua semelhança, tenham os mesmos erros e a mesma complacência nos erros, mas ter todas as virtudes que, porventura, não estão no pacote de seus erros. Isso é uma característica forte. E daí por que os anticíclicos acabam se brigando tanto, né? Porque tem virtudes que eles não querem abrir mão. Quando a virtude entra em conflito com o vício do outro, acaba tendo conflito. E só se impõe pela violência. E a solução só se impõe pela violência, né? Então, em vez de eu aceitar a morte e sucumbir, né, eu quero que os outros sucumbam, né? E essa é a violência do movimento anticíclico. Enfim, deu até para explorar um pouquinho além, né? Ok? Acho que sempre vale a pena fazer o seu mapa aí. Acho que dá uma consciência muito boa. É isso.